porque de fato eu sou enganado. Então olha só, o Platão vai criar um procedimento filosófico para que a gente se safe dessas questões. Como vai ser esse procedimento? Ele vai elaborar questões e nessas questões vai existir um debate de opiniões contrárias. Lembra a maiêutica socrática? Lembra, o Platão escrevia de que maneira? Dialógica, e Sócrates era o centro do processo epistêmico, o centro da discussão. Então vou fazer o seguinte, Platão vai dizer que existem diferentes maneiras de conhecer. Essas diferentes maneiras de conhecer, elas se dão a partir de graus de conhecimento. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos dar uma olhada na metáfora da alegoria da caverna para perceber as 4 formas de conhecimento dadas por Platão. Primeiro, então, eu tenho a crença, depois a opinião, que necessariamente vai gerar o quê? O conhecimento sensível. Platão é dualista, o mundo está dividido em 2. Aqui que eu tenho o raciocínio e a intuição intelectiva. Que forma de conhecimento é esse? O conhecimento inteligível. Então aqui é o conhecimento do ser, a intuição pura, o nous, o conhecimento em si mesmo. E vocês estão percebendo aqui de maneira alegórica o prisioneiro saindo da caverna. Então saindo da sombra, indo para onde? Para a luz, ok? Mas vamos ver o seguinte, essa maneira do diálogo platônico se coloca de que forma? Da dialética. Eu coloco teses contrárias. Então eu tenho aqui uma tese inicial, em cima dessa tese eu vou levantar questões de forma que eu vou tornar aquela questão evidente, plenamente visível. Então eu vou retirar tudo que é falso, tudo que é erro, engano, e vou chegar ao quê? A tese verdadeira. Isso só vai se dar pela intuição intelectual, que é o conhecimento puro em si das coisas. Olha, o Aristóteles nós sabemos que foi discípulo de Platão. Olha a visão que o Aristóteles vai ter. O que é o conhecimento para Aristóteles? O conhecimento é formado para Aristóteles. De que maneira? Ele é enriquecido, ele é acumulado. Então, portanto, a diversidade das coisas via sentidos é de fato onde as coisas acontecem. Não é dualista como pensava que era o seu mestre Platão. Então, portanto, não há uma ruptura entre o sensível e o intelectual. O que nós temos? 7 formas de conhecimento. Olha só, as sensações, a percepção, a imaginação, a memória, a linguagem, o raciocínio e olha o que ele faz, ele cria uma outra ponte, e nessa ponte o que nós temos? A intuição intelectiva, que está totalmente separada. Aqui nós vamos ver o quê? Um acúmulo, um enriquecimento, certo? Uma formação do próprio conhecimento. Então, olha, nós vimos até agora essas 6 formas de conhecimento para o Aristóteles, ok? Mas olha só que coisa interessante que ele coloca. Há uma diferença de objeto epistêmico para ele. Como assim? No mundo sensível eu posso ter 2 níveis de conhecimento, a dedução e a indução. O que seria essa dedução? A dedução, os fatos ou objetos particulares, eles são conhecidos por inclusão numa teoria maior. Como assim, professor? Olha, aqui eu vou te dar X, ok? Tá vendo que é um quadro enorme. Depois que eu te dou Y e depois que eu te dou A, então o A é conhecido por inclusão. Eu estou incluindo A, eu estou incluindo Y. Então, portanto, o que eu tenho? Uma dedução que vai o quê? Do geral, do todo, para a parte, ok? E a indução é o movimento contrário da dedução. Eu tenho um encadeamento de particulares para o geral. Portanto, eu chego o quê? À lei, à generalização. Para Aristóteles, nós temos 3 ramos de conhecimento. Olha só que coisa admirável. O teorético. O teorético é o contemplar e observar. Então ele está ligado à natureza. Quando eu olho a natureza, quando eu observo, eu vou perceber que ela é o quê? Necessária. Portanto, é um conhecimento que não tem intervenção do ser humano de maneira direta. O prático está ligado às ações humanas. Eu me reconheço nessas ações. Que ações são essas? Ética, a política, a economia. E o terceiro grupo, que é o saber técnico, que é o saber fazer, que está ligado ao trabalho humano. O trabalho humano é criar instrumentos. Eu não vejo o ser humano naquele objeto que ele fez, eu vejo o ser humano nas suas ações. Portanto, essa seria a diferença entre as ações humanas e o trabalho humano propriamente dito. Vamos lembrar que a intuição intelectiva para Aristóteles é um pensamento puro. Quando eu falo em pensamento puro, olha onde eu vou. Nos princípios da razão. Olha os princípios da razão. Identidade, não contradição, terceiro excluído. A é A,
o que é e não pode deixar de ser ao mesmo tempo. Isso há necessariamente duas opções. Então, portanto, esses princípios, a intuição intelectiva, ela é universal, ela é necessária. Portanto, as primeiras causas. O ser,